Graça e paz. Gostaria que os irmãos erguessem as mãos para os céus, dessem uma linda salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Se puder melhorar essa voz para mim, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos capítulo 32, Salmos 32, verso 11. A gente está numa série falando sobre arrependimento e suas consequências. Diga comigo assim: arrependimento e suas consequências. Né? Hoje o tema é seguindo. Diga seguindo. Salmos 32, verso 11. Salmos é fácil, né? Meio da Bíblia. Abra sua Bíblia no meio, você acha Salmos. Salmo 32, verso 11. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Diga comigo assim: retos de coração. A partir daí, se você quiser só acompanhar, pode fechar a sua Bíblia. A gente vai ficar com esse texto base. Basicamente, a gente vai ficar dentro do Salmo 32. Os retos de coração são livres, porque vivem totalmente para Cristo. Posso ver amém? Os retos de coração, eles são ressurretos. Glória a Deus por isso. Os retos de coração reinarão com Cristo os 1000 anos. Glória a Deus. Os retos de coração são pessoas firmadas na palavra de Deus. Os retos de coração viram o Senhor e o conhecem. Os retos de coração são alegres. Têm prazer na alegria. Olha que coisa interessante, né? Cantam alegremente. É o que o salmista diz, Davi diz no verso 11 do Salmo 32, né? Há um tempo atrás, quando a gente tinha um questionamento, né? E a gente não sabia a resposta, a gente usava uma frase, né? Freud explica. Lembra disso, Cláudio? Né? Se tem uma pergunta assim, fala, como é que é isso? Como é que é? Então, aí você não tinha o que responder, você fala, Freud explica, né? Hoje não é mais Freud que explica, né? É o Google. A gente pergunta para o Google, né? E nós precisamos entender que as épocas mudam, a sociedade muda, mas a palavra do Senhor permanece. Posso ver amém? Permanece, irmãos, permanece. E aí, construindo, né, a palavra de hoje, eu acabei entrando dentro de um assunto que eu vi há algum tempo, né, no seminário teológico. Quando nós vamos ver o tempo, a história, a sociedade, cada agrupamento de pessoas tem uma determinada cultura, hábitos, né? E a Bíblia, ela traz um aglomerado de hábitos diferentes de acordo com o tempo. E aí se nós olharmos os tempos e as sociedades, elas vão mudando, mas em tudo que se vai mudando, Deus ele permanece, a salvação ela está voltada para cada um de nós. Nós temos uma vida eterna a viver com Cristo. Posso ver amém? E nós temos que seguir. Diga seguindo. Havia um bom tempo, em que a mentalidade da sociedade da época, havia um único Deus. Em toda a sociedade, o mundo intelectual, né, o conhecimento do mundo, havia um único Deus, E esse único Deus, na Bíblia, é o Yahvé, é o Javé. O pensamento javista são pessoas que, dentro daquele período, só conseguiam enxergar um Criador. E quando eles então procuravam entender esse Criador,
eles então traziam esse Criador como Yahvé, Javé. É um pensamento. Por que esse pensamento era tão forte nesse período? Porque nesse período não havia concepção de outros deuses. Havia então a presença do Criador, mas não a concepção de outros deuses. Passado um tempo, as coisas foram mudando e foram surgindo outras crenças, e dentro de cada crença diferente havia um Deus. Então passaram a ter deuses, e aí o povo de Deus continua indo, seguindo e falando do Senhor, do Criador. Só que agora mudou, o mundo reconhecia outros tipos de deuses. Então como que o povo de Deus continuava dizendo sobre o Deus Criador? Aí eles passaram a pronunciar o Elohim. O Elohim é o Senhor. O Elohim é o Senhor dos senhores, ou é o Deus acima dos deuses pagãos. Então veja que a presença de Deus é a mesma, mas o mundo mudou. Consegue entender o que eu estou dizendo a vocês? O mundo mudou. Passado um tempo, as pessoas estavam saindo muito daquilo que era vida com Deus. Havia muita ferida, as pessoas se agrediam com muita facilidade, as pessoas estavam perdendo a noção dos valores, da convivência, seja ela familiar ou social. Então o Senhor teve que trazer uma mentalidade de regras, e aí surgiram as regras e surgiram as leis, as regras e as leis. E aí o povo de Deus continua seguindo, mas aí eles tinham uma mentalidade, tinham que trazer à tona as regras e as leis. E aí é o pensamento deuteronomista, porque aí vem as regras e as leis. E a sociedade continua mudando, e houve mudanças, e chegou o momento em que eles passam por vários períodos, né? Tempo bom, tempo ruim, tempo de escravidão, tempo de liberdade. E aí com essa ida e essa mistura, né? Pessoas que iam viver em outros lugares, em outros ambientes, né? Se você fica muito em Minas, você não é mineiro, mas você fica lá muito em Minas, daqui a pouco você está falando uai, né? Então assim, você fica muito no ambiente, você vai assumindo um pouco a identidade daquele lugar. E aí essa mistura, houve uma mistura tão grande, que quando então o povo de Deus se juntava, qual que era a mentalidade deles? Era trazer o povo à santidade, a tirar aquilo que não servia, buscar a pureza, a santidade, aquilo que era supersticioso, aquilo que era paganismo, tirar do meio. Então buscava muito-se a santidade, e aí trouxe uma mentalidade sacerdotal. Essa mentalidade sacerdotal era a busca do sábado, do descanso, da adoração ao Senhor e tudo mais. Então estou dizendo para vocês sobre 4 pensamentos, e esses pensamentos e tempos estão dentro do Antigo Testamento, estão nos 5 livros. E esse junta, está tudo aqui. Aqui você vai encontrar todos esses pensamentos dentro desses 5 livros. E eles vêm com uma cultura oral, a cultura do povo de Deus, o hebreu, o judeu ou o israelense, que é tudo uma raiz só vai mudando os nomes. A tradição deles é oral e escrita só na língua deles, no aramaico, no hebraico. Todas as outras nações, raças, né, povoados, não compreendiam, não sabiam o que era essa crença, o que era crer no Deus único. Mas houve um tempo em que, já no período em que a Grécia, ela muda totalmente a sociedade e começa a dominar com a sua linguagem, muitos do povo de Deus cresceu envolvido pelo grego, e foi se perdendo a língua original do hebraico, e foi se perdendo essa linguagem. E aí os judeus mais antigos, eles então tiveram uma preocupação de transferir para a nova geração o que eles não conseguiam compreender
na raiz do hebraico, do aramaico. Então juntaram-se os sacerdotes judeus, e aí eles traduzem a Bíblia para o grego, que aí a gente vai ver a Bíblia, que a gente aprende que são 70, 72 sacerdotes, e vem a Septuaginta, e a partir desta tradução, então, este Deus único começa a ser espalhado, e o povo de Deus vai seguindo. Diga comigo assim, seguindo. E assim a gente vai seguindo. Hoje, o Google responde muita coisa, mas lógico que sem esgotar assunto, porque é difícil eu esgotar assunto. Quando a gente vai comparar a verdade de Deus com os conhecimentos que o mundo apresenta, cada conhecimento humano é um turbilhão de informação que você fala, meu Deus, se eu mergulhar nesse negócio aqui, eu não volto nunca. Até eu chegar no fim, pegar o resumo, e aí apresentar e comparar, é uma vida. Então a gente vai de forma superficial. Mas eu diria para vocês que nós podemos viver de teoria, nós podemos viver de revelamento, palavra bonita, né? Revelamento. Ou a gente pode viver de revelação. Teoria tem um monte. Aí o homem começa a estudar o comportamento do ser humano. Aí a gente acha um cara que está no meio deles, é um de maior referência, que é o Freud. E Freud tem uma teoria, e ele diz que o nosso lado, sei lá, abstrato, mental, se divide em id, ego e superego. E aí ele diz que o id, que é o lado prazer, aí tem o exemplo da criança, por exemplo, nós pega uma criança nossa pequenininha que, além de ter o leite materno, para de amamentar no peito da mãe, e aí vai atrás de uma chupeta. Ou se você coloca qualquer coisa na mão dessa criança, ela põe na boca, ou põe a mão, o dedo, o pé. Por que as crianças nessa fase fazem isso? Porque o id está tomado de prazer, desejos, prazer. Existe um prazer muito forte nos lábios nessa idade. E Freud diz que isso é id. Mas que quando nós vamos entender que esse homem criou uma teoria, e o id é o desejo, o id nada mais é do que os desejos carnais. São os desejos carnais. E Freud diz também que os valores que cada um carrega está no superego. E aí ele tem um monte de informação sobre o superego. Mas se você for comparar o superego com a palavra de Deus, nada mais é do que o conduzir pelo Espírito Santo, que é aquilo que gera as regras para a pessoa, aquilo que ela sabe que ela tem que fazer, ou que ela não tem que fazer, está dentro do superego. Só que quando o superego encontra com o id, entra em conflito. Mas a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então nós vamos ver os desejos da carne com o Espírito Santo dizendo, olha, você não pode fazer isso. E aí no meio Freud diz que vem o ego. E o ego tem que criar uma harmonia, tem que ser o cara da paz. Fala, não, calma aí, vamos achar um jeito, nem muito você, nem muito você. Né? Ele tem que encontrar um equilíbrio. O que é o ego? O ego é a nossa alma, que precisa de Jesus Cristo. Então eu digo para você que Eva, por exemplo, lá no Jardim do Éden, ela não tinha problema nenhum com a vida dela. Essa mulher não tinha problema, ela era eterna, ela não tinha problema. E aí quando ela teve uma conversa com a serpente, o id dela desejou o fruto proibido. Ela desejou, e aí entrou numa conversa. No momento em que ela então tomou desse fruto, o Espírito Santo disse para ela, não faça isso, não faça isso, se você fizer isso você vai morrer. Mas ela fez, e quando ela fez, ela então vai para a realidade. E Freud fala muito sobre a realidade. Qual que é a realidade? A nossa realidade. A nossa realidade é assim, o mundo muda, a sociedade está em mudança constante, mas
tudo tirando a palavra é temporário. Posso ver amém? Só a palavra de Deus permanece. E nós temos que respirar essa palavra. O que Eva escolheu? Eva escolheu a dor, a consequência da dor. E a partir de Eva, as dores nos alcançaram. E nós então vamos tratar sobre, esse momento, essa palavra de hoje, em 3 pontos. Diga comigo assim, 3 pontos. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a dolorosa realidade do pecado, que está lá em Salmos, não precisa abrir. Salmo no verso 1, se o Paulo puder me ajudar. Salmo 32, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, diga glória a Deus, e cujo pecado é coberto. Vou repetir: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, glória a Deus. Algo muito importante que temos que aprender aqui, irmãos, com Davi: Deus não é cúmplice de pecados. Amém? Jesus não é cúmplice de pecados. Ele não é cúmplice. Quando Davi, escrevendo esse salmo, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não é coberto de cúmplice. Eu vou cobrir aqui. Filho, como você fez isso? Você derramou tudo isso aí. Falar: meu pai, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos cobrir isso aí para ninguém ver. Ele não é cúmplice. O Senhor, quando ele encobre, quando ele então esconde, esse esconder, na verdade, ele está tirando da tua vida para que isso não tenha vida em você. Quando ele traz esse encobrir, é tirar, afastar isso da sua vida e fazer com que você tenha uma vida com Ele, uma vida com Ele. Posso ver amém? Então eu digo para você que, se eu olho para Cristo e olho para você, tua vida tem jeito. Posso ver amém? Tua vida tem solução. Posso ver amém? Não há pecado que não possa ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você quer ser um bem-aventurado, sim ou não? O que nós precisamos? Receber Cristo e entender o valor do sangue de Cristo derramado pela nossa vida. O valor do sangue de Cristo derramado para você e por você. Então o texto diz que o bem-aventurado ele é alegre. O bem-aventurado ele tem prazer na alegria. Pensa num negócio desse. E o bem-aventurado ele canta alegremente. O bem-aventurado é enraizado no amor perfeito, eterno e sobrenatural que vem de Jesus Cristo. Diga comigo assim: Jesus Cristo me ama. Você crê nisso? Você crê que o Senhor te ama? Quando nós então cremos e deixamos a revelação vir no nosso coração, de você entender que você não está sozinho nesse mundo. Você consegue entender a máxima de você enxergar situações da sua vida que você fala assim: tem situações na minha vida que eu não falo nem para minha sombra, e você se sente sozinho nessa situação, sozinho nessa situação, e aí você receber a revelação de Cristo dizendo para você: você não está sozinho nessa situação. Todo mundo pode virar as costas para você, e o mundo pode não entender o que você vive, mas eu estou com você. Você consegue entender isso? De Cristo dizer assim: eu estou com você, você não está sozinho. Glória a Deus. E por te amar, Ele encobre os seus pecados. Glória a Deus. Jesus não esconde o seu pecado, está claro isso? Jesus impede que ele seja visto e que o pecado interfira na sua alegria de ser livre.
seja livre em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo ponto, o doloroso preço do silêncio. E aí o salmista continua, Salmo 32, verso 3. Vamos lá, Paulo. Davi diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, ou a todo instante, né? Isso aqui é algo sério, porque Davi está dizendo que aquele que não entende o processo da liberdade, aquele que não entende o processo do milagre, ele fica aprisionado, e o aprisionamento faz com que as dores sejam tão fortes, que Davi descreve o envelhecimento dos ossos, né? De uma forma bem leiga também, não entendo muito, mas já ouvi. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas os médicos dizem que os ossos, você não tem dor nos ossos, né? Os ossos não traz dor. A dor está na musculatura, né? Então imagina, Davi está tentando expressar a dor, né? Imagina Davi olhando para os ossos, falando: os ossos não dói. Mas quando ele fala que os ossos envelhecem, é de perder a vitalidade. E essa vitalidade, ele está dizendo assim: olha, aquele que fica em silêncio, quer dizer, você tem um pecado. Consegue entender? Você não fala isso para ninguém. Isso está dentro de você em alguma parte da sua vida. E Davi está dizendo assim: se esse silêncio continuar, até os teus ossos vão perder saúde. E você vai ficar com essa dor na alma a todo momento. Quando Eva comeu o fruto, o Ide entrou em um clima de prazer alucinante. Comeu o fruto, teve um prazer alucinante, um prazer viciante. E é tanto prazer aquilo que o diabo dá, que aprisiona. Consegue entender o que eu estou dizendo? Prazer sexual. O prazer sexual dado pelo Espírito Santo liberta. O prazer sexual que o Espírito Santo te entrega a cada um de nós, você passa a viver o que o salmista diz no verso 11. Você tem alegria, você tem prazer na alegria, você canta alegremente, porque a tua vida sexual é ativa diante do Espírito Santo. Agora, uma vida sexual ativa fora do Espírito Santo, ela vai ficando doentia e viciante. Consegue entender o que eu estou dizendo? Aí entra pornografia, entra bestialidade. Tem gente que tem, prazer sexual com travesseiro, prazer sexual com animais, prazer sexual com... E aí é tanto prazer, é um prazer alucinante, mas é um prazer que aprisiona. Jesus nos liberta de tudo que nos aprisiona, para que nós venhamos ter uma vida livre. Posso ver amém? Ao comer o fruto, o superágudo da Eva disse: agora aguenta a consequência. Porque no momento que ela come o fruto, o Espírito Santo diz: você não deveria ter feito isso. E aí o pânico que ela entra em pânico porque ela não consegue, ela então toma a decisão do erro, da dor. E o ego disse: não morremos. Não morremos. Deus falou que se comesse do fruto a gente ia morrer. Nós comemos do fruto e não morremos. Mas dentro dessa realidade, a própria realidade, a alma, o ego diz assim: olha, nós não morremos, mas está uma bagunça esse negócio. Bagunçou tudo. Agora eu já tenho vergonha porque eu tenho nudez. Não consigo encarar Deus. Por que mudou tanto assim? O que o Ide provocou ao desejar o fruto proibido? Freud diz que nós conseguimos, através do Ide descontrolado, traumas. E aí uma pesquisa breve, rápida, né? No Google. O Google diz que pelo menos um trauma todos nós temos.
Então não há como você ter uma vida sem trauma, segundo o Google. O que o trauma faz? Dor, ao ponto do salmista dizer que até os ossos dele sentem a consequência. Qual a origem de toda dor? O pecado. Qual é a origem de todo pecado? A desobediência. Quem nos incita à desobediência? O diabo. O diabo existe, sim ou não? Sim ou não? Existe. Existe. O maior engano do diabo é colocar na mente do cristão que ele não existe. Você tem que ter a certeza que o diabo existe. Não tem como você se defender de um ser que você tem dúvida que ele existe. Agora, a partir do momento que você sabe que ele existe, aí você tem que ter a revelação, não o revelamento, né? Porque gente que tem o revelamento vê diabo para tudo quanto é canto. Não toma banho, está fedido, diz que é o diabo, né? Aí é revelamento. Você tem que ter a revelação. Na revelação você vai entender o que Deus diz para você, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que está te aprisionando e o que está te libertando. Quem é que consegue ter esse discernimento, esse entendimento, essa mente voltada para o Espírito Santo? O bem-aventurado. Davi diz que é o bem-aventurado. Jesus derrama seu sangue e o seu trauma. Jesus derrama o seu sangue, o sangue dele, no seu trauma, e ele te livra. Quando Jesus, ele encoberta o seu trauma, ele sai da sua vida. Glória a Deus. Olha que interessante. Jesus, quando derrama o sangue sobre o teu trauma, ele livra você do trauma. O diabo esconde o seu trauma, alimenta a dor, impede que você fale, olha que coisa, e te adoece no corpo e na alma. Freud chegou numa seguinte conclusão, né? Que no id existem os traumas, são coisas mal resolvidas na vida da pessoa, que estão escondidas, que nem ela sabe. E aí, estudando o ser humano, tal, dependendo das reações que o ser humano tem, você olha para a pessoa assim, né? Com a mente freudiana, você fala, fulano tem trauma, pela reação dele tem trauma. Eu não sei que trauma que é, mas ele tem um trauma. Mas espiritualmente, Deus está dizendo para nós, olha, tudo aquilo que o diabo causa em você, ele aprisiona, esconde, alimenta para te causar dor. Consegue entender o que eu estou dizendo? E muitas vezes não todo aprisionamento está ligado a um pecado. Ele entrega um prazer e causa reações adversas na sua alma de sofrimento. Agora, quando o Senhor entra na sua vida, Ele arranca esses traumas. Até o que está consciente, inconsciente, quando Jesus entra na sua vida, o Senhor, Ele te liberta. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Amém. Terceiro ponto. A dor da confissão te liberta das dores. Salmo 32, verso 4. Vamos lá. Vamos ler o 4 e o 5. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Escute, quem é que tem mais acesso ao superego? É o Espírito Santo, entregando os valores do reino de Deus. Quem tem mais acesso ao id? É o diabo, com os desejos e prazeres imediatos do corpo. Quem tem mais acesso ao ego? Depende da realidade de cada pessoa. Cada alma tem a sua realidade individual. A consciência cristã é oposta à consciência pagã. Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Você quer viver de teoria? Ou você quer viver de revelação?
Porque se você quiser viver de teoria, gente, tem teoria a dedéu aí. Dentro do TCC, quando eu fiz o TCC, eu tinha essa dúvida. Mas dentro do TCC, o Senhor me deu, dentro do TCC, um assunto. Ele disse assim: dentro do que nós estamos tratando, a minha palavra permanece, independente do avanço tecnológico. E aí eu fui buscando todos os avanços tecnológicos, todos os avanços, né? E hoje, assim, o foco, o objetivo é tornar o homem imortal. É você transferir o seu cérebro para um robô ou para um sistema holográfico e você passar a existir eternamente sem Cristo, sem morrer na cruz, sem negócio de obra da cruz, tudo isso. E aí, quando eu fui estudando, um dos pensadores lá, dos homens, né, de tecnologia, não lembro mais o nome dele, mas ele disse assim: o processo está em andamento e não há nada que possa impedir de alcançarmos a imortalidade, a não ser que haja um bug. É bug que fala? Um bloqueio, né? Um apagão. E aí eu trago a conclusão do meu TCC dizendo: esse apagão é o Senhor, esse apagão é o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Ou vocês seguem a sua vida em teoria, ou vocês buscam a sua vida em revelação. Você confia no poder da sua mente ou no poder da mente de Cristo em sua mente? É uma coisa a se pensar hoje. Principalmente porque quem tem dinheiro hoje já pode colocar um chip no cérebro e ó, fica aí um avanço mental enorme. Escute o que eu vou te dizer. Trago 2 textos bíblicos para a tua reflexão. A mente de Pedro, ao afundar-se nas águas, quando Pedro afundou-se nas águas ali, ele veio, andou sobre as águas com Jesus e afundou. Eu digo para você, Pedro não se afogou porque ele tinha um poder na mente dele muito forte, ou simplesmente foi Jesus que pegou ele e puxou para cima? Não foi a mente de Pedro, foi Jesus. Outra coisa, Lázaro morre, 4 dias de morto. Foi o poder da mente que fez com que Lázaro, depois de 4 dias morto, ele deu ordem lá onde ele estava, a mente dele estava viva e ele voltou à vida, ou foi Jesus que deu ordem para que ele voltasse? Foi Jesus. Foi Jesus. Sempre é Jesus. Pastor, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Glória a Deus. Escute, aquele que criou a mente de Eva, criou a nossa. Eva era eterna, tinha uma vida sem sofrimentos, mas se deixou ser seduzida pela mente do diabo. Hoje temos que confessar nossos pecados para alcançar o que Eva perdeu. O que Eva perdeu? A vida eterna e abundante sem sofrimentos. Ela tinha uma vida eterna, abundante sem sofrimentos. Hoje nós temos que confessar os nossos pecados para alcançar essa vida eterna sem sofrimentos. Nunca foi a nossa mente pagã. Nunca foram as teorias científicas ou filosóficas ou teológicas, e não será a IA. Não é a inteligência artificial. Sempre foi, é e sempre será Deus. Confesse seus pecados e submeta-se a Deus. Quem é você? Quem é você? Se você tem alguma dúvida, diga comigo, repita comigo, diga: sou cidadão do céu. Diga: sou propriedade de Jesus Cristo. Nunca foi o que você pode ser, sempre foi o que Cristo quer que você seja. Não confunda exercício de fé com força de mente. Qual seria o exercício de fé de Eva? Eva está lá, o diabo está oferecendo o fruto proibido. Qual é a força mental que Eva deveria exercer para não cair nesse engano? Obediência. Simples, sim. Obediência. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glória a Deus por isso.
alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Eu te entrego, encerro a palavra, 3 pontos para uma vida sem traumas. Crer em Deus, posso ouvir amém? Viver para Deus, posso ouvir amém? E abandonar o pecado. Qual é a referência de pecado? É a sua comunhão com o Espírito Santo que vai dizer. Porque a realidade da alma de cada um de nós é diferente de uma para outra. A verdade do Senhor é uma só, mas as nossas realidades são diferentes. Eu não consigo levar a minha revelação, eu não consigo pegar a revelação da minha alma e entregar para a sua alma. A sua alma tem que ter a sua revelação. Eu posso falar de Deus para você, mas eu não consigo apresentar Deus para você. É uma coisa entre você e Deus isso. Mas o que você não pode é, na falta de ter conhecimento de Deus, você não pode duvidar, mas você precisa buscar para que Ele venha testificar em você a quem Ele é na tua vida. Porque o que nós queremos, irmãos, todos nós queremos, é vida eterna. Posso falar para mim? É vida eterna. É vida eterna. A vida eterna nos proporciona uma vida abençoada nessa terra. Glória a Deus por isso. A vida abençoada aqui depende da vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna nos dá filtros em que a gente vai arrancando aquilo que causa dor. Quando a gente vê textos, né, diz assim: o verdadeiro amor é aquele que lança fora todo medo. Ontem, voltei do café de Itapevi, chegamos em casa, acho que era quase 1, 2 horas da tarde, e aí fui tirar um cochilo. Fiquei atordoado à tarde, com tanto ataque espiritual, tanto ataque. E é interessante que os ataques espirituais, vai uma dica para você, o que a gente identifica por pesadelo, mas todas as vezes que você está dentro de um sonho, que de alguma forma você está sendo agredido, esse sonho complica se você tiver medo. Se no sonho você tiver medo, aquilo que está causando aquela pressão na sua mente vai aumentar. No próprio sonho, quando você não tem medo, não consegue, o próprio sonho desenrola de uma forma que aquilo não consegue desenvolver. E eu tive uma tarde voltada para isso. E durante a noite, a madrugada, eu sonhei com prostituição. Mas eu não quero colocar para vocês o peso que o diabo coloca na sua mente a respeito da sujeira da prostituição. Mas o que o Senhor quis me mostrar por revelação a respeito da prostituição é a dor que causa. A dor que causa para aquele que faz e a dor que causa para aquele que sofreu. E é uma dor violenta. E aí hoje de manhã eu fui chamado para ministrar a palavra lá na igreja Mover em Cristo. E indo para lá, não levei a eles a palavra que eu escrevi, mas eu levei a palavra que estava no meu coração dentro do próprio Salmo. Só que eu tive uma curiosidade, falei: Senhor, quem será, quem que escreveu esse Salmo, em que momento que foi escrito, né? E eu pesquisei, não foi com Freud, foi com o Google, né? Joguei lá no Google e o Google me disse, foi Davi que escreveu, e Davi escreveu quando ele foi perdoado pela prostituição com Betseba. Falei: nossa, olha só, nós sabemos que não existe coincidência, sim ou não? O que Deus trouxe ao meu coração? Que aí eu estava conversando com a bispa hoje, eu falei para ela assim: é muito difícil você receber uma revelação e você transferir a revelação. É difícil.
Aí eu falei, até comparei com a sarça, com o mato aceso no mato. É difícil você ir para o monte, ver o mato aceso e chegar para quem nunca viu e falar assim, o mato acende quando você ora de madrugada no mato. É difícil você transferir. A pessoa fica olhando para você assim, mas como assim acende? Você tem que estar lá para ver. A revelação é assim. Mas o que o Senhor quis mostrar para mim é o quanto o Senhor sofre. Irmãos, eu não vou conseguir transferir tudo, mas resumidamente eu digo para você, todas as vezes que você recebe um prazer do diabo, o Senhor olha para você e olha para o diabo como um amante, e ele sente a dor da tua traição. Consegue entender o que eu estou dizendo? Deus sente a dor da sua traição quando você tem um prazer com o diabo e com as coisas do diabo. E dentro da prostituição nós sabemos que tanto aquele que é traído sofre, como aquele que trai sofre. O que aconteceu com Davi? Davi disse para Deus, Deus, essa prostituição que eu causei, porque Davi foi até aquela mulher, Davi causou uma dor naquela família, Davi fez com que o marido daquela mulher morresse de dor, e ele trouxe para dentro do palácio aquela dor, e a criança que nasceu dessa mulher, fruto deste adultério, Davi então clamou a Deus para que essa criança vivesse, e Deus não permitiu, e Davi sofreu essa dor tão intensa, que chega um momento então que, quando ele então descreve, olha o que Deus faz na alma de Davi: alegrai no Senhor e regozijai-vos, pois vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Quando ele finaliza o Salmo 32, ele recebeu um milagre, o Senhor tirou dele esse sofrimento, quando ele confessou. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não sei se eu consigo transferir totalmente, mas eu digo para você, todo prazer, todo trauma é um beco sem saída. E para que você venha viver tudo que Deus quer que você viva nessa terra, para você viver tudo que Deus quer que você conquiste nessa terra, você precisa deixar o Senhor encobrir os pecados. E para que o Senhor venha encobrir os pecados, você precisa confessar. Glória a Deus. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos orar. E antes de orarmos, só por compreensão, o confessionário que arranca a podridão da sua vida está na sala do Espírito Santo. Posso ver amém? E esta sala, ela se encontra no seu coração. Só que Deus não quer só uma sala no seu coração. Deus, Ele quer ampliar essa sala. Na verdade, Deus quer desmanchar tudo que está construído no seu coração. E Ele quer fazer tudo novo. Posso falar amém? Mas para que Deus possa fazer essa construção, essa reforma, Ele precisa que você diga a Ele em que é que Ele pode mexer. Uma das coisas que Freud diz com relação ao trauma é que as pessoas não querem mexer no trauma. E como uma defesa do próprio corpo que recebeu o trauma, ele esconde, porque ele não quer falar sobre aquilo. Ué, quem não quer que a gente fale daquilo que nos causa dor, senão o próprio diabo? Quantas vezes eu já vivi, não digo para você multidões de vezes, mas quantas vezes eu presenciei em culto de libertação, da pessoa não abrir a boca, não falar, e você olhar no olho da pessoa e falar assim, abra a boca e fale, repita, e a pessoa não repete, porque o diabo fechou a boca da pessoa. O diabo não quer que a pessoa fale. Por que ele não quer que ela fale? Porque ele sabe que se ela abrir a boca e falar a palavra de vida, ele vai ter que sair.
E a gente está ali em intercessão, olhando nos olhos da pessoa, buscando com que a pessoa tire aquilo de dentro, para que o Senhor possa agir. E aí, se a gente esquece Freud, a gente olha então para Deus, Deus precisa que você dê autorização, posso ver amém? Então você precisa ter, e para ter autorização, e aí uma outra coisa que Freud diz, para você tratar um trauma, você tem que, olha o que Freud diz, para você tratar um trauma, você tem que admitir que você tem um problema. E a maior parte das pessoas que tem trauma, a gente pergunta assim, tem algum problema na tua vida? Você fala, não tem. Chega diante do alcoólatra e diz para ele, você tem problema com álcool? Não, eu bebo socialmente. Você pega a pessoa que é viciada com droga e fala assim, você tem problema com droga? Não, eu uso de vez em quando, mas se eu quiser parar, a hora que eu quiser parar, eu paro. Assim é o prostituto, assim é o mentiroso, e tantas outras coisas que a pessoa está fora da palavra de Deus, mas quando você diz, você está, né? A pessoa, não. Quem é que faz com que a pessoa dê essa resposta tão assertiva, tão convicta? Aquele que está escondendo o aprisionamento. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Para que Deus possa tirar isso de você, você tem que admitir e pedir socorro. Quem é que precisa de Salvador? Quem está perdido, irmãos. Falar assim, e aí, você já aceitou Jesus? Falei, não, quando eu me perdeu, mas por enquanto eu estou achado. Quem está achado não precisa ser salvo. Só precisa ser salvo quem está perdido. Agora você precisa então dizer, eu estou perdido, Senhor. Faz uma faxina no meu coração. Tira essas teorias da minha cabeça, pastor, amém? Tira esses revelamentos. Acompanhei uma senhora um tempo, que ela estava assim, em pânico, tomando um monte de remédio para a saúde, e ela recebeu um revelamento na época, que disseram que ela não ia passar daquele ano. A senhora vai morrer esse ano, Deus me mostrou, a senhora vai morrer esse ano. E a mulher já vivia, assim, se ela não ia morrer pelo revelamento, ela estava morrendo. Foi difícil tirar o revelamento da cabeça dela, né? Ela não morreu, ela viveu uns bons anos para frente. Consegue entender? Tira a teoria da cabeça, tira revelamento. Busque revelação do Senhor. Glória a Deus. Ouça o que a teoria diz a teu respeito. E na infância que começa a formação de todo ser humano, coletamos nessa fase valores importantes que vão determinar o futuro. Ademais, na infância passamos por experiências e emoções que podem causar danos irreparáveis. O acontecimento de sofrimento pode causar traumas. 90% da população mundial passará pelo menos um trauma durante a vida. Além disso, os traumas são experiências dolorosas como acidente de carros, violência sexual, violência física, maus tratos, morte de alguém que se ama, abandono, violência psicológica. Os traumas podem modificar o comportamento de uma pessoa. A ciência ainda não está tentando descobrir porque 20% das pessoas que sofrem um trauma não conseguem superar aquele acontecimento. Como consequência disso, ele se torna um risco para a saúde, pois um trauma desencadeia diversos sintomas que podem ser de ordem física ou emocional. Além disso, eles não são fáceis de resolver, porque são problemas invisíveis no inconsciente e podem causar diversos problemas, por exemplo, estado de choque, medo, isolamento, insônia, entre tantas coisas que podem mudar radicalmente a vida de um indivíduo. Por fim, tudo isso traz desconforto para todos da família. Ouça o que a revelação diz a teu respeito. Verdadeiramente Jesus levou sobre ele as suas dores, as suas enfermidades, as suas desobediências. O Senhor te curou, o Senhor te libertou, o Senhor libertou a sua mente e te deu vida eterna e abundante. Glória a Deus! Glória a Deus!
Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a ação demoníaca em direção à sua vida, à sua casa e à sua família. E em nome de Jesus Cristo, toda a ação demoníaca está desmanchada, está anulada e será lançada longe da tua vida, longe da tua casa, longe da tua família, a um lugar onde o Senhor determinar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.